Glória a Deus. Amém. Essa é uma certeza que faz o nosso coração queimar de alegria. Enquanto nós estávamos sendo ministrados, a gente poder ter a convicção de cantar e de viver. E quando tudo se acabar, estaremos seguros. Amém? Isso faz o nosso coração estar firme numa rocha firme, estar firmado naquilo que realmente traz esperança para nós, que é aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Nós vamos dar início a essa nova série, curando as enfermidades da igreja. Curando as enfermidades da igreja, baseada no livro do pastor Lécio Dornas, da Igreja da Família em Orlando. E eu assimilei um pouquinho do capítulo 2, e aí já fica aquele desejo, eu vou falar hoje, pastor, eu quero o restante. Porque é algo que nós temos como igreja, olhar para nós. Quando se fala sobre enfermidades na igreja, e trazer isso como uma mensagem, é algo que a gente tem que ter o devido cuidado e a devida direção do Espírito Santo. Porque quando se fala sobre enfermidades, mazelas, práticas que a igreja pode estar tendo ou já teve em sua história, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente, dependendo do caminho que seguirmos, dependendo de como tiver a nossa mente, o nosso coração, nós vamos acabar virando igual o comentarista esportivo. Ele só comenta, ele só critica, mas ele não joga, ele não participa. Então nós, ao olharmos, ao meditarmos sobre enfermidades que a igreja pode ter nesse tempo, eu queria te convidar a lembrar de uma música que eu escuto desde a minha infância. Como eu sei que tem muita gente aqui experiente, eu acho que alguém vai conhecer. Uma música que diz: a começar em mim, quebra coração. Sim, que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Você pode falar? A começar em mim. A cura da igreja começa em mim. Não começa no outro. Amém? Então, vamos partir desse princípio, E uma coisa importante, a igreja, ela pode ter as suas falhas no seu percurso, exatamente porque o homem é falho. E Jesus instituiu a igreja por meio de nós, falhos. Só que aquilo que Cristo determinou para a igreja está consumado. Amém? O destino da igreja está selado. Amém? E aí o pastor Lécio Dornas, ele coloca uma frase que eu queria compartilhar com vocês, porque ela é poderosa. Somos parte da instituição criada por Jesus, que desde o seu início tem sido a mais poderosa força sobre a face da terra, sendo luz em meio à escuridão, evitando o alastramento da corrupção moral. Amém? Somos a igreja de Cristo Jesus, e desde os seus primórdios. Então, assim, eu como professor de história, eu lembro que quando eu estava na faculdade, uma das coisas que eu mais mexi com o meu professor de história antiga oriental foi quando eu cheguei e falei assim: mas me explique, professor, como que pode, a religião em que o seu maior líder morreu
exatamente a partir da sua morte, ela conseguir, alcançar a sua maior explosão, Em 350 anos, a Igreja de Cristo ela saiu de condição de perseguida para a religião oficial do Império Romano. Em 300 anos, ela conseguiu, alcançar todas as estruturas. Existe uma resposta: Cristo ressuscitado e o poder da igreja movida pelo Espírito Santo. Em 300 anos e 350 anos, um pequeno grupo, em que o livro de Atos vai dizer que mais ou menos 400, 500 pessoas viram Jesus ascender aos céus. Em 300 anos, todo o império que era universal, ele alcançava toda a estrutura, foi alcançado. Amém? Essa é a igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós. E nós precisamos olhar, para feridas, para enfermidades que a igreja possa ter, segundo a ótica da palavra. Nós não podemos olhar para a igreja segundo as nossas experiências. Quantas pessoas estão fora da igreja hoje por causa das suas experiências traumáticas com pessoas? Mas a grande questão é que nós temos que amadurecer ao ponto de olhar para a igreja sempre à luz da palavra. Amém? É maturidade. Porque se a gente não passar por esse processo e sempre estiver olhando, ao invés da palavra, para pessoas, uma hora vamos fraquejar. Uma hora vamos perder o foco naquilo que verdadeiramente deveríamos estar focados. Então, nossa base não deve ser a nossa experiência pessoal, muito menos os fundamentos culturais desse mundo. Então, assim, vamos lá, gente, quem é adolescente aí jovem até 21 anos, levanta a mão, por favor. Jovens até 21, que já terminaram o ensino médio, estão ingressando na faculdade. Gente, jovens, eu falo isso com o meu coração queimando, porque, gente, eu fiz faculdade de História. Aí a pessoa pensa assim: rapaz, você primeiro que quando eu estou nas escolas que eu trabalho, você é professor de História e você não é ateu? É o que eu sempre ouvi: você é professor de História e não é ateu? Como assim? Se nós permitirmos que a cultura desse mundo, que a lábia, que está construída aí dentro das estruturas filosóficas, acadêmicas, nos alcance e nos tire do fundamento que é a palavra de Deus. Você pode ter jovens e adolescentes que, por causa da influência de um professor, passa a odiar a igreja. Não, mas a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, a igreja fez aquilo outro, eu não quero fazer parte da igreja. Quem fez isso foi o homem. Foi a intervenção do homem naquilo perfeito que Jesus instituiu. Amém? Então, assim, nós não podemos basear, a nossa visão pelas nossas experiências e pelos fundamentos culturais do mundo. E nós temos que permanecer com um caráter de noiva. Amém? Noiva que está sendo adornada, preparada para encontrar com o amado da sua alma. Você recebe isso? Amém? Que a nossa identidade de noiva de Cristo seja lustrada pelo Espírito Santo nessa noite. Amém? Amém. E aí, eu quero te convidar a olhar para a igreja, para o reino de Deus, à luz da palavra. Você pode abrir comigo em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 a 30.
Eu costumo dizer que essa parábola é a parábola da maturidade, né? Amém? Vamos à leitura? Vamos juntos? Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Você pode falar bem alto? Não. Maturidade. Não. Replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Irmãos, não é necessário nem mais a minha palavra aqui. Ao acabar de ler esse texto, nós entendemos claramente a dinâmica do reino dos céus. Não está na nossa mão, não está na nossa decisão o poder de separar. Amém? Esse poder está nas mãos de Jesus. Ele vai levar o trigo para o celeiro e o joio para o fogo. E uma coisa tremenda, irmãos, é que tem uma ilustração sobre o trigo e o joio, que como se faz essa separação se ela é igual? Se quando você arranca junto, aonde se separa? Se separa com um instrumento chamado, hoje a gente pode até chamar de ancinho, Sabe aquele negócio que você usa para puxar o fiapo da grama quando você está cortando grama? É parecido com aquilo, em que você pega, enfia aquele monte de trigo e joga para o alto. O joio voa com o vento, o trigo cai porque ele tem fruto. Amém? Ele tem fruto. Sabe qual é a nossa única preocupação nesse tempo? Dar fruto. Amém? Frutos do Espírito, frutos de arrependimento, fruto para o reino dos céus. Esse é o caráter do trigo. O poder não está nas nossas mãos. E quando nós olhamos para esse termo, para essa passagem, a gente deve ficar com o coração em paz. Amém? Porque o controle está nas mãos do dono da seara, que se chama Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí, é importante nós destacarmos que em um tempo que a igreja cresce tanto, e eu falei isso um tempo atrás, em uma das mensagens, que o crescimento exponencial que a igreja vem tendo, desde a década de 90, início dos anos 2000, e eu cheguei a comentar aqui como que o reflexo disso aparece nas salas de aula. Esse crescimento numérico não tem sido acompanhado de crescimento espiritual e de transformação moral. Nós temos que olhar para nós como igreja nesse tempo e reconhecer isso. E aí o pastor Lécio Dornas, ele usou um termo que eu ainda não tinha visto sobre essa prática da igreja. A igreja desse tempo, ela tem mantido uma relação diplomática com o mundo. Gente, isso é muito sério. E na hora que eu estava lendo essa passagem,
o Espírito Santo ele veio e me fez lembrar na hora. Aí, na hora que eu lembrei, eu falei assim, não, porque tolera as práticas dos nicolaítas. Eu falei, não. Aí eu fui para Apocalipse, eu vi que não era a prática dos nicolaítas. E eu queria te convidar a ler essa passagem. Porque ter uma relação diplomática com o mundo é tolerar, é aceitar aquilo que nós não deveríamos estar aceitando. Amém? É estar assimilando coisas que não poderíamos estar assimilando. E olha, nós temos sempre que colocar isso para o pessoal. Nós, eu, amém? Nós somos o alvo dessa cura. Se nós não chegarmos desse jeito, irmãos, não experimentamos cura. Você pode abrir comigo Apocalipse 2:20. E você pode estar pensando assim, mas qual o fundamento bíblico de que a igreja tem enfermidade? Apocalipse, um do maior deles. Quando Jesus se revela a João na ilha de Patmos, e ele ordena a 7 igrejas orientações, das 7, só tinham 2 que estavam saudáveis. Amém? Aí eu cheguei a anotar aqui, de 7, 2 estavam saudáveis, Esmirna e Filadélfia. Todas as outras 5 tinham enfermidades. E aí o que Jesus disse para elas? Vocês estão perdidas? Jesus disse isso para elas? Não tem jeito para vocês? Não. Jesus disse para todas as igrejas, inclusive as que estavam saudáveis, ao que vencer, amém? Sabe o que nós temos que entender, irmãos? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está caído, levante, porque a graça de Jesus está nesse lugar para te levantar. E nós temos que caminhar com os olhos em Cristo Jesus. Jesus não abandonou nenhuma das igrejas. Pelo contrário, ele exortou. Mas ele disse, muda e ao que vencer, dar-te-ei. Para cada uma das igrejas. Amém? Vamos ler uma dessas igrejas que tinha uma relação diplomática. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, olha isso, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, Jesus está trazendo uma orientação à igreja existe um ensino distorcido dentro dessa igreja. Ensinos distorcidos só entram, aí nós vamos entrar na mensagem de hoje, quando estamos na superfície, curando as enfermidades da igreja, a igreja da superfície. Não podemos ser superficiais na palavra, na oração, na comunhão. Porque dessa forma, se mantivermos uma relação superficial com Deus, com a palavra e na comunhão, o inimigo ele vai conseguindo se infiltrar gradativamente. Da mesma forma como ele se infiltrou lá no jardim e enganou a Eva, e enganou o homem. Amém? Então, vamos entender, o que seria essa igreja da superfície, curando a superficialidade espiritual pela palavra. O contrário de uma igreja superficial é exatamente a igreja primitiva. A igreja primitiva é o nosso modelo
de profundidade na oração, na comunhão, no ensino e na liberdade do Espírito Santo. Amém? O nível de profundidade que aquela igreja andava, com o Espírito Santo é algo que nós temos que olhar, mirar como referência e caminhar semelhante a eles. Amém? E aí eu queria te convidar a entender isso, a olhar Atos 2, 42 e 47. Essa passagem é muito conhecida. Vamos juntos? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, em muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse é o nosso modelo. Uma igreja que perseverava, você pode falar, na doutrina e na comunhão. Precisamos perseverar na doutrina e na comunhão. Amém? E aí, o pastor Lécio Dornas, ele coloca de que algo que tem tornado a igreja muito superficial nesse tempo, a respeito da palavra, da profundidade na palavra, é a secularização da igreja. E aí essa palavra difícil, ela é muito simples. Significa um mundo entrando na igreja. João vai dizer, que nós não podemos ser amigos do mundo. João vai dizer que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. E aí, o que seria essa amizade com o mundo? É permitir que os fundamentos mundanos entrem na igreja. Princípios que nós sabemos que são mundanos virem nossos princípios. Não podemos aceitar. Nós temos princípios que são inegociáveis, que são os princípios da palavra. Em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, no nosso casamento, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, na nossa relação como corpo de Cristo, em cada área que você pensar, existe um fundamento bíblico, como você deve agir. Então, assim, o mundo, em fundamento de vida, não tem nada para nos oferecer. Nada. E tudo aquilo que o mundo cria, e essa é uma coisa que eu falo muito com os alunos na escola, eu sempre vejo com muito, vamos dizer assim, temor, novidades que viralizam. Porque tudo aquilo que viraliza no mundo, normalmente, é um fundamento falso, que o sistema desse mundo, que o príncipe desse mundo, que já está condenado, está tentando que nós abracemos. Então, assim, não é generalizando, mas já generalizando, normalmente, tudo aquilo que viraliza e se torna uma moda que vai, tomando o mundo como uma avalanche, que faça como, o Chapolin, Minhas anteninhas de vinil estão, detectando algo perigoso. Que tenhamos essa sabedoria espiritual, amados, discernimento do Espírito, para não botar qualquer coisa dentro da nossa casa,
para não botar qualquer coisa diante dos olhos dos nossos filhos, nas mãos dos nossos filhos, para não colocar os nossos filhos em qualquer lugar e não entrarmos em qualquer lugar. Amém? Que o Espírito Santo nos traga discernimento a respeito desse tempo. E aí, essa secularização da igreja vai construindo uma igreja que tem vergonha do princípio. Gente, é incrível, né? Se você está num ambiente e fala assim: eu me casei com a minha primeira namorada. Que isso? Que absurdo! Você não viveu. Que coisa horrorosa! Não desfrutou da vida. Então, assim, quando você lida com adolescentes que estão com 18, 19, 20, pensando em casamento, irmão, se você é mais velho, por favor, não diga, fala assim que está doido, não. Incentive. Amém? Se está debaixo da direção do Espírito Santo, se você sabe que Deus colocou aquela pessoa na sua vida, invista, porque você vai prosperar obedecendo a palavra de Deus. Nós temos que estar na contramão. O mundo, ele quer construir relacionamentos superficiais, e nós queremos construir relacionamentos à luz da palavra de Deus. Então, assim, quando você expressa nos ambientes que você vai os princípios da palavra, não se envergonhe. E eu queria te convidar a ler a palavra de Deus, Romanos 1,16. Eu queria te convidar a confessar isso com vigor, amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, ele é poder. Essa crença não permite que a secularização alcance a igreja. O Evangelho é aquilo que está nos movendo e ele é poder. Amém? E assim, na contramão disso, na contramão de enxergar o Evangelho como poder, se a gente olhar para o tempo atual, nós conseguimos perceber uma igreja cada vez mais comprometida e vinculada com o mundo. E a palavra comprometida é muito séria, gente. Comprometida é quando você faz acordos. Então, assim, quando você olha para a história, da igreja, e é importante nós enxergarmos que a igreja ela está sendo projetada por Deus desde a criação. Ela já é o projeto eterno de Deus. Então, sempre que nós vemos pessoas escolhidas por Deus se comprometendo com aquilo que não deveria estar se comprometendo, a gente enxerga o quê? Um atraso no processo. Nós não podemos atrasar a vontade de Deus para as nossas vidas com compromissos simplesmente, meramente humanos. E aí eu queria te convidar, te fazer lembrar de Sansão. O nível de comprometimento que Sansão chegou. Ele não tinha um chamado? Tinha. O chamado dele não tinha um propósito? Tinha. Mas o que minou o propósito na vida de Sansão? O nível de comprometimento que ele foi tendo com aquilo que Deus disse que não era para se comprometer. E Sansão terminar a sua carreira com os seus 2 olhos cegos é algo que tem que chamar a nossa atenção. Porque o comprometimento com o mundo cega.
e ele cega da visão do reino. Aí que entra a secularização de uma vez por todas. Porque muitas das vezes nós, como igreja, temos que nos comprometer com tantas coisas, né? É tanta coisa. Não, mas eu estou aliançado com isso, eu estou aliançado com aquilo, eu estou aliançado. A única aliança que temos que ter é a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Então, assim, que isso venha sobre nós, né, com temor. A nós, pessoalmente. Enquanto eu estava ali, né, na hora do louvor, o Senhor me fez lembrar a visão que Deus deu a Jeremias. E Jeremias ouviu: ó, desce à casa do oleiro e ouça o que eu tenho para te dizer. E aí ele viu lá o oleiro trabalhando na roda, né, com vaso. E aí Deus diz: por acaso eu não posso fazer contigo, ó Israel, como o oleiro faz com o barro? Você pode erguer a sua mão. Amém? O Senhor pode mexer, amém? Pode mexer onde tiver que mexer. Pode moldar o que tiver que moldar. E aí, né, nessa secularização da igreja, uma igreja comprometida com tantas coisas, mas não comprometida com o principal, corre o risco de chegar em uma frase que é muito, muito preocupante: trabalhar para Deus e não com Deus. Isso é muito perigoso. Estou trabalhando, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Mas se não estivermos fazendo debaixo do princípio da palavra, estamos correndo atrás do vento. E aí, essa frase eu coloquei aqui, ela é tremenda. O pastor Lécio Dornas, ele coloca: só posso fazer para Deus se Deus fizer primeiro em mim. Você recebe isso sobre a sua vida? Só posso fazer para Deus se Deus fizer primeiro em mim. Amém? E aí, a primeira superficialidade, depois da secularização, né, ele traz a superficialidade na palavra. Não podemos ser superficiais na palavra. Precisamos nos aprofundar da palavra de Deus. E, assim, a relação que nós construímos com a palavra determina a nossa saúde espiritual. Não podemos tratar a palavra de Deus como amuleto. Não podemos tratar a palavra de Deus como caixinha de promessa, né? Não, hoje eu não estou me sentindo bem. Se você não estiver se sentindo bem, realmente vá à palavra. Mas quando você estiver se sentindo bem, vá também. Amém? Porque assim, às vezes nós construímos uma relação com a palavra, né, mística, sendo que a relação não é mística. A relação, ela é de ensino, direcionado pelo Espírito Santo. Você recebe isso sobre a sua vida? Ensino é diário. É assim como comer, beber. O ensino da palavra sobre nossas vidas tem que ser diário. E muitas das vezes, né, nós percebemos cristãos desenvolvendo uma relação mística com a palavra. E isso é preocupante. Nós temos que olhar com isso, né, com preocupação, e passar a tratar a palavra e dar o verdadeiro valor que ela tem. Amém? E aí eu queria te convidar a ler um texto que mostra o quão perigoso é se relacionar com a palavra de forma superficial. Mateus 13, 19 e 21, na parábola do semeador, né? Está ali juntinho com a parábola do joio e do trigo. Nós temos as sementes que caem à beira do caminho,
a semente que cai entre espinhos, a semente que cai no solo rochoso e a semente que cai em boa terra. Amém? Quem lembra dessa passagem? A semente que cai à beira do caminho e a que cai em solo rochoso nos mostra que se a palavra está na superfície, se a relação é superficial, o fruto dela será roubado. Não vai trazer o fruto esperado. E aí eu queria te convidar a ler. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Olha como que é uma relação superficial. E não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração. E aí quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então uma relação superficial. E aí nós temos que parar para analisar isso. Uma relação superficial não significa que, não, eu tenho pouco conhecimento, vamos dizer assim, de leitura, de interpretação. Não, não é isso. É presença do Espírito, amém? É direção do Espírito. Então, assim, é quando não lidamos com a palavra da forma como deveríamos estar lidando. É quando não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos teólogos estão distantes do Evangelho? Então não é um conhecimento erudito, irmãos, entenda isso. Essa compreensão não é erudita, não é acadêmica, não é eu tenho que... Todos nós devemos estudar, amém? Nos capacitar, amém? Mas isso não será o norte do nosso direcionamento. Nosso direcionamento vem do Espírito Santo, aquele que nos faz lembrar todas as coisas, aquele que discerne todas as coisas. Então você pode dizer, não podemos ser superficiais na palavra, amém? E a segunda superficialidade, palavra difícil, é a superficialidade da comunhão. Não podemos ser superficiais na comunhão. E aí, o nosso exemplo também são os apóstolos, a igreja primitiva. Ela estava junta no partir do pão. A comunhão daquela igreja era uma coisa encantadora. E uma coisa tremenda, né, é que boa parte daquela igreja primitiva viveu, né, contemporaneamente com Jesus. E quando eu fui meditando sobre essa comunhão, irmãos, comunhão sempre tem que nos lembrar de mesa. Estar à mesa. Por isso que Jesus deixou, né, um legado perpétuo, que é a ceia do Senhor. Lembrando de que sempre nós temos que vir à mesa. Lembrando da comunhão que temos com Cristo Jesus e uns com os outros, amém? Quando você vai para a palavra de Deus, os 4 evangelhos, eu tentei achar isso no Google, mas o Google não me respondeu. Então eu vou jogar para os acadêmicos. Quantas vezes Jesus esteve à mesa? Agora eu fiquei com essa curiosidade. Eu acho que eu vou sentar, né? Vou ler e vou anotar uma. O problema é que tem os evangelhos sinóticos que você está achando a mesma mesa. Mas a pessoa igual o pastor Mário, né? As pessoas, eu acho que a gente consegue fazer isso. Gente, era algo tremendo. E sabe que coisa poderosa? Jesus se sentava à mesa com inimigos. Então assim, sabe aquela questão? Mas o que vão pensar de você, Jesus? Quantos lembram da conversão de Mateus? Levi. Gente, Levi, ele era
odiado. Odiado pelos judeus. Ele era a pior raça possível para o judeu. Por quê? Porque ele era publicano. Ele era judeu, porém, servindo ao Império Romano. Ou seja, traidor. Vocês conseguem entender isso? E como que foi o processo da conversão de Mateus? Jesus chama ele e fala: vem, meu filho, na mesa do imposto, vem, vamos lá. Daqui a pouco você vai ter um jantar. E Jesus está lá à mesa, e os judeus todos: o que esse homem está fazendo? Olha só, como que ele pode ser o Messias? Olha com quem ele está sentado. A mesa da comunhão. A comunhão do corpo de Cristo revela a glória de Deus. Amém? Nós temos que, assim, aprofundar muito nisso, irmãos. Amadurecer, porque tudo que o mundo quer são relações superficiais. Quantas pessoas estão tão machucadas por causa de relacionamentos que elas dizem: tá, eu vou para a igreja, mas não me envolvo não, tá? Vou ficar no meu cantinho, quietinha no banco. Quantos já disseram isso? Estão dizendo nesse momento. E o Espírito Santo está aqui dizendo para mim e para você: existe um caminho mais excelente. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos ter medo de nos relacionar. Amém? Mesmo que tenhamos... Gente, olha que coisa tremenda. Pedro estava traumatizado após ter negado Jesus? Estava. Aonde Jesus curou o trauma? Na mesa. Amém? Depois daquela pesca, né? Pedro ainda volta. Pedro vê a pesca maravilhosa acontecendo novamente. E Jesus está fazendo aquilo exatamente para pinçar o coração de Pedro. E aí, quando eles voltam com a pesca maravilhosa, Jesus já está com a janta pronta. E aí, os discípulos se sentam. A mesma coisa que acontece no caminho de Emaús. Aonde o coração ele é quebrado? Na mesa. Quando Jesus parte o pão e dá graças, os olhos dos discípulos se abrem. Quantos estão entendendo isso? Amém? A comunhão da igreja, a comunhão do corpo de Cristo nos cura. Você pode ter sido ferido na igreja, irmão, mas vai ser aqui que você vai ser curado também. Vai ser nesse lugar que nós seremos curados. Não podemos desistir da igreja. Não podemos, porque ela é o bem precioso que Cristo Jesus deixou nessa terra. Amém? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então você pode dizer: precisamos perder o medo de nos relacionar. Tem que sair, irmãos. E creia, se esse medo sair, nós vamos viver um tempo poderoso de crescimento e multiplicação. Precisamos ouvir e nos importar com as pessoas. E aí eu estava lendo um dos livros de liderança que o pastor passou para mim. Gente, é uma coisa tremenda que o autor fala assim: ande devagar pelos corredores. Gente, ainda mais em igreja grande assim, né? Eu não vim de igreja grande assim. Como que isso é importante? Né? Quantas vezes nós estamos num ritmo, né, simplesmente religioso? Que o Espírito Santo nos confronte, amém? Quantas vezes estamos numa batida religiosa? Fui, fiz, tá, acabou. Não. Você pode falar para quem está do seu lado? Ande devagar pelos corredores da igreja. Sabe por quê? O Senhor vai te usar para curar vidas. Andando devagar no corredor da igreja, você vai encontrar com aquele que está quebrado e que o Espírito Santo vai te usar para levantar. Amém? Então, assim, que a gente possa receber isso. Precisamos ouvir, nos importar. Precisamos orar e partir o pão juntos.
Amém? Assim a nossa comunhão vai ser fortalecida. E aí, né, eu só vou citar, senão a gente não termina hoje. Mas depois, né, eu queria te convidar a olhar isso na palavra de Deus. Quantas vezes Jesus se manifesta, Ele manifesta a sua graça na mesa. É poderoso, né? Aqui tem uma passagem de João 12:1, Jesus na mesa com Marta, Maria e Lázaro, né? E ali está dizendo, ó, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Olha aí, Marta servia. Era a personalidade dela, gente. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aí um outro momento, esse é tremendo, gente. Jesus estava com sede quando ele encontrou com a mulher samaritana? Estava. Ele estava com fome? Estava. Os discípulos saíram exatamente para comprar comida. Só que aquilo, até no momento das nossas refeições, a graça de Deus, ela pode transbordar. Jesus estava com sede, ele foi lá, encostou no poço, chegou uma mulher samaritana e começou o diálogo. Você me dá de beber? Você me dá água? Todos nós conhecemos o restante. A graça de Deus transbordou. O rio de água viva fluiu naquele lugar. Comunhão, partir do pão. Ah, mas não tem pão, parte a água. Foi um momento de compartilhar a água. E a graça transbordou. E aí, um último momento, eu já citei. Jesus à mesa com Mateus. Então, assim, que a gente possa aprofundar o nosso relacionamento com a palavra, com a oração e com os nossos irmãos. Porque dessa forma, nós vamos viver um tempo de crescimento abundante na presença de Deus. Amém?